Salve pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula seria na verdade um revisional de conteúdo, um apanhado dos últimos comentários e na verdade uma espécie de preparação para o nosso simulado que logo mais já sai do forno. Meninos, queria que vocês se atentassem, né, de início às vanguardas europeias, né, o quanto elas foram importantes para que os nossos autores alcançassem um certo grau de experimentação e liberdade. E graças a essas vanguardas, esses nossos autores puderam, né, conceber um novo perfil artístico e é importante conhecê-las, né? Futurismo, a vanguarda que supervaloriza a modernidade, a tecnologia, o advento da, dos avanços técnicos, né? O cubismo, que propõe uma espécie de multiplicidade, né, de percepções. A nossa referência seria o Pablo Picasso, né, que é aquela vanguarda que expõe tudo ao mesmo tempo, as várias perspectivas, em fragmentos ao mesmo tempo. O dadaísmo, que a palavra-chave é sempre o nonsense, né, e que nos propõe uma espécie de pergunta política mesmo em relação à questão do que é arte, né? Afinal, o que é arte? É uma assinatura? É um quadro, um lugar? É de repente eu pegar um desenho feito à mão e colocar lá no Museu do Louvre? Se fosse de repente um grafite feito na rua e sem assinatura, isso não é arte? Então o dadaísmo ele propõe justamente esse questionamento, né, essa provocação. O próprio Marcel Duchamp fez justamente isso, né? De repente um dia na Europa, no museu mais famoso da Europa, ele coloca como obras de arte um mictório de cabeça para baixo, e ele intitula, né, a fonte Marcel Duchamp, ou um selim com guidão de bicicleta, né, e ele assina, dá um nome para isso. E as pessoas ficaram provocadas, né, porque elas foram para ver algo que elas estavam até então convencionadas a enxergar. E o objetivo dele era justamente o contrário, era criar esse embate, esse questionamento. E é o que acontece hoje modernamente, por exemplo, com aquele grafiteiro Banksy, que na rua ele faz um grafite de repente e ninguém nunca viu esse grafiteiro, né? Há suposições, mas quando as pessoas percebem o estilo dele, vem que a arte ela extrapola, né, as quatro paredes, né? Ela pode ir para a rua e ela pode ter um outro aspecto, né, provocativo também. O surrealismo, que seria aquela vanguarda do onírico, né, da psicanálise, das sugestões psíquicas, né? De repente, por exemplo, um relógio, um deserto, não é simplesmente um quadro sobre um relógio no deserto, mas é a tentativa de alguém mostrar para nós o quanto o tempo é angustiante. O impressionismo, que seria aquela vanguarda que almeja expor tudo ao mesmo tempo, né? Por isso que você vê de repente a ideia de um quadro com múltiplas cores, porque o artista tem aquele segundo para representar o que ele consegue enxergar. É a questão do momento, do instantâneo. Ou de repente, por exemplo, você vai ver uma série de composições de um artista, o próprio Rodin fez isso, de um mesmo lugar, mas não é o mesmo quadro, porque ele foi em horários e momentos diferentes. E em cada horário, em cada momento, a luminosidade, as pessoas e toda a situação mudava. E por fim o expressionismo, né, que seria aquela vanguarda que valoriza a subjetividade, o pessimismo, as emoções, né, dos artistas. Sobre a semana de 22, a semana de arte moderna, a gente conversou que na verdade ela não começou exatamente em 22, e 22 é um marco, mas há alguns anos esse cenário literário ele já estava sendo modificado de certo modo, né, também.
Existem algumas características interessantes, como por exemplo a questão da ruptura, né, a quebra, a ausência do formalismo, né, a influência de todas aquelas vanguardas. E nós temos alguns autores mais relevantes, mais importantes, como por exemplo o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, na música o Heitor Villa-Lobos. E principalmente queria chamar a atenção de vocês para dois poetas bem interessantíssimos, que é o Heitor Villa-Lobos, né? Desculpa, o Euclides da Cunha, perdão, o Euclides da Cunha, com o livro Os Sertões. Esse livro ele é realmente fantástico, porque é uma obra, né, que tem um caráter, na verdade, como se diz, historiográfico, né? Ele nesse livro ele contextualiza toda a Guerra de Canudos e principalmente o, o Antônio Conselheiro, né? Quem foi esse sujeito? Né? Então essa obra, apesar de ter uma linguagem muito profunda, né? Densa e de certo modo agressiva, porque ele vai contextualizar de verdade o que foi, né, esse conflito e essa vida do homem sertanejo, né? Mas o que é muito interessante é a maneira como ele dividiu o livro, né? Ele dividiu o livro em a terra, o homem, a luta, né? Quer dizer, ele ali coloca o cerne desse sujeito, né? Que é forte e enfrenta, né, uma batalha contra todo um sistema. Então essa divisão, a terra, o homem e a luta, é importante ter consciência sobre isso. E o nosso outro autor muito importante é Augusto dos Anjos. Eu enfatizei muito ele porque, primeiro, eu tenho percebido que ele tem um aspecto, uma multiplicidade, é um poeta multifacetado, né, sem dúvida alguma. Tem a influência da escola parnasiana, por exemplo, de repente, nas obras dos poemas que ele escreve, do simbolismo, e é o único poeta relevante do pré-modernismo. Enquanto os demais, por exemplo, Monteiro Lobato era romancista, contista, Augusto dos Anjos ele tem esse aspecto de ser, na verdade, poeta. Nosso único poeta relevante do período pré-moderno, né, do pré-modernismo. E só para encerrar, o pré-modernismo não é um movimento literário, tá? Mas um momento. É um momento, um período, né, que antecipa aí sim o modernismo. Mas por hora é isso. Valeu, grande abraço, obrigado. Estou à disposição de vocês para futuras dúvidas, para a gente discutir mais, enriquecer ainda mais o nosso debate. Obrigado.